Olá, terceiro ano, como vocês estão? A aula de hoje eu vou trazer uma revisão do capítulo 1 do livro de vocês ou capítulo 5 do livro 2 de vocês, do segundo bimestre. Por quê? Porque é necessário nós fazermos uma revisãozinha sobre substantivos e determinantes e seus determinantes para podermos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é em pronomes. Porque o pronomes, para vocês entenderem um pouquinho, o pronome ou ele acompanha o substantivo, ou ele substitui o substantivo. E para mim entender essa questão de pronome muito bem, é necessário dar uma olhada nos substantivos, tá bom? Então bora lá. É só uma revisão mesmo, eu vou dar passando bem rápido. O vídeo já todo detalhado, os dois vídeos sobre esse capítulo tá no YouTube. Voltam lá, assistam. E esse eu vou dar uma revisão porque nesse meio termo teve questão das atividades, teve vocês fazendo entrega de trabalho para mim, tarefa, e é sempre bom relembrar aquilo que nós já estudamos. Bora lá. Aqui eu começo a apresentar a questão sobre morfologia, né, para vocês, no capítulo do livro de vocês, e falo que a morfologia se divide em dois, morfologia lexical e morfologia taxonômica. Que eu ainda falei para vocês que a morfologia estuda as classes gramaticais. Eu até citei. O que são classes gramaticais? Toda vez que vocês verem uma questão pensar, fale qual classe gramatical as palavras pertencem. Classe, morfologia, quais? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vai lembrar que as classes gramaticais que eu citei são essas aqui que estão em vermelho, tá bom? E ela se divide em dois. A morfologia lexical, que traz o estudo dos elementos do processo de formação das palavras, que é a estrutura de formação das palavras que nós já estudamos, já eliminamos essa questão e vocês já aprenderam, graças a Deus. E a morfologia taxonômica, que é voltada para as classes de palavras, que são essas aqui, que é o que nós vamos aprender agora para frente. Então eu tenho a definição morfológica, eu trouxe cada aspecto desse aqui de vermelho que eu apresentei, eu trouxe o que vocês estudam dentro. Já vou passando porque é algo que nós vamos ver calmamente durante esse ano. Calmamente sim, o ano terceiro ano é uma revisão, então nós vamos ver de uma maneira mais rápida, mas centralizando nesses elementos. Aí eu tenho advérbio, conjunção, preposição, advérbio. Lembrando que o pronome é o capítulo que nós vamos aprender semana que vem, que é o capítulo 2 do livro do segundo bimestre, que é a definição, pronomes pessoais, átomos, oblíquos, reflexivos e assim por diante. Bora lá. Substantivo. O que vocês devem entender de substantivo? Substantivo é tudo aquilo que nomeia seres. Ele serve para nomear seres ou designar os seres em geral, espécies, seres. Tudo aquilo que serve para nomear o substantivo se encontra, ok? Será um substantivo toda palavra que puder ser antecedida por um artigo, que eu falei para vocês. Quais são os artigos? Artigos definidos ou indefinidos. Definidos a, o ou as, e indefinidos uma ou uns ou umas. Cuidado com os artigos indefinidos. Não confunda artigo indefinido com numeral. É similar? Sim, mas não é a mesma coisa. Bora lá. E eu tenho as classificações de substantivos. Eu tenho a classificação de acordo com sua estrutura e formação e a segunda de acordo com a sua significação, que é o seu significado. Em estrutura e formação eu tenho simples e composto, primitivo ou derivado. E no significado eu tenho comum, o próprio, concreto, abstrato, que nós vamos ver mais rapidinho, mais detalhadamente, detalhado um pouquinho, porque esse conteúdo a gente já vimos. Observação: os pronomes coletivos, eles fazem parte dos grupos dos comuns, tá bom? Então, pronomes coletivos, tipo alcateia, manada, então entra dentro do grupo do substantivos comuns, porque vai trazer o que? O significado. Bora lá. Que é o substantivo simples e composto? O simples ele apresenta um único radical, ele é simples. Há um único radical, uma única base. Flor, moleque, amor, assim por diante.
Substantivo composto, mais de um radical, 2 ou mais radicais. Couve-flor, pet moleque, amor perfeito, girassol. Cuidado aqui, galera, com girassol. Eu tenho uma única palavra, aguardente também, passatempo também. Só que girassol eu tenho 2 radicais numa única palavra, que eu chamo, que eu até falei pra você que são palavras justapostas. Justaposição, elas estão juntas, mas cada um na hora de sua pronúncia tem os radicais bem definidos e bem marcados, ok? Substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra dentro da própria língua. Ele é primitivo, ele é a palavra original que eu gosto de falar. Escada, ferro, piano, noite e etc. Se eu tenho um substantivo primitivo, eu tenho um substantivo derivado, que é aquele que origina de outra palavra da língua, um processo de derivação, que nós já estudamos também, estrutura e formação de palavras, derivação parasintética, derivação regressiva, derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, se eu tenho escada, eu tenho escadaria, se eu tenho ferro, eu tenho ferreiro, se eu tenho piano, eu tenho pianista, e assim por diante. E agora eu entro na questão dos substantivos de acordo com o seu, seu significado, tá? Bora. Substantivo comum é aquele que nomeia todos os seres numa mesma espécie. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu posso ter um substantivo simples, um substantivo primitivo e um substantivo comum ao mesmo tempo? Posso. Eu posso ter mais de uma classificação de substantivo para uma única palavra. Tá bom? Não se confunda com isso. Então, eu tenho estado, cachorro, santo, monte, etc. Quase todos os substantivos se encaixam no substantivo comum. Quase todos. Não todos, mas uma grande maioria. Substantivo próprio é aquele que nomeia um ser particular ou alguns seres particulares entre os outros da mesma espécie. Então, o próprio, ele normalmente vai nomear seres. Que seres? Nomes próprios, nomes próprios, nomes de estabelecimento, nomes de estados. E esse aqui tem, claro, uma regrinha básica: nomes de pessoas e nomes próprios sempre começam o quê? Com a letra maiúscula. Então, Piauí, Maria, Rex, Sebastião, Everest e assim por diante. Substantivo concretos e abstratos. O concreto é aquele que designa um ser com existência própria independente de outros seres. Esses seres podem ter existência no mundo real e no imaginário. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o substantivo concreto ele pode ser tanto no imaginário e tanto no concreto, tanto no mundo real? Ou seja, eu posso pegar o meu óculos. Mas na minha imaginação, o meu óculos ele pode ser um óculos diferente, um óculos que pode voar. Mas ele ainda continua sendo óculos. E ele ainda continua, mesmo na minha imaginação, pra mim, no meu âmbito, tipo, surreal, imaginário, pra mim, o óculos ele é real. Na minha imaginação. Então, ele entra como substantivo concreto. Tudo concreto não é aquilo que eu posso só apalpar, eu posso pegar, tipo, um celular, eu posso pegar o meu celular. Não. Substantivo concreto, ele seria o quê? Ele seria aquele ser que designa uma existência própria independente de outros seres. Como assim? Eu tenho o meu óculos, ele é real, no âmbito real, na realidade, no mundo real, eu posso pegar. Mas eu também posso ter meu óculos no mundo imaginário, que ele voa, canta, dança, que nem desenho animado, que continua sendo real da mesma forma, que continua tendo uma independência de outros seres da mesma forma. Como assim independente de outros seres? Ele é um óculos, ele vai continuar sendo um óculos, estando comigo ou não. Diferente do abstrato. Do abstrato, ele vai precisar de um outro ser para fazer sentido. Eu estou feliz. O feliz seria um substantivo abstrato porque é uma sensação e uma emoção que eu estou no momento. E esse feliz depende de outra pessoa, que sou eu. Então, por isso que o feliz ele seria um substantivo abstrato. Que eu vou explicar agora. Então, a galinha da vizinha botou ovo amarelinho. Então, o ovo amarelinho, substantivo abstrato. O substantivo concreto, concreto, abstrato. É aquele que designa seres que têm existência dependente de outros seres. Para eu
Eu estou feliz. O feliz ele depende do meu estado, como eu estou. Então vamos lá. Ação, sensação, estado, qualidade, processo, enfim, tudo que só pode existir quando intermediado por outro ser. Tudo que representa conteúdo abstrato será nomeado por esse tipo de ser. Então, até usei a questão da beleza. Esclarecendo melhor, quando se afirma que o substantivo beleza é um substantivo abstrato, está se submetendo à ideia de que a beleza não existe por si só, não pode ser observada em si. Como assim a beleza? Olha que beleza de natureza. Aí o que? Eu tô falando o quê? Que a natureza, que a beleza tem a ligação com a natureza. Ela precisa dessa ligação. Eu preciso ligar a natureza a algo, a beleza a algo. Porque você fala beleza, ok. Posso falar beleza de joia, mas beleza do substantivo abstrato eu tenho que estar ligado a algo. Que algo seria esse? A natureza. O que podemos observar é a manifestação da beleza em pessoas, animais, objetos, situações, etc. Ok? Substantivo abstrato também, que designam ações, representa afinidade com verbos. Corrida, de correr, viagem, de viajar, voo. Eu vou correr. Eu estou fazendo uma corrida. Eu estou planejando fazer uma corrida. Então, a corrida, vamos supor, seria um substantivo, ele estaria ligado que é uma ação que eu estaria fazendo, ok? Flexão substantiva tem flexão de gênero, número e grau, gênero feminino e masculino, número plural e singular, e grau diminutivo e aumentativo, ok? Plural, o acréscimo do S, o S, o feminino, o A, o aumentativo, o AN, o diminutivo, IN. O gênero feminino e masculino, como eu já expliquei para vocês, artigo definido e indefinido. Eu tenho os substantivos biformes, que são os que apresentam uma forma para substantivo para masculino e outra para feminino. É o que? Realmente, feminino e masculino. E os uniformes, que apresentam uma única forma, tanto para masculino e tanto para feminino. Olha essa criança. Essa criança pode ser uma menina ou um menino. Não sei. A artista ali. Você vai falar o artista? Não. Nossa, que artista legal. Feminino e masculino sempre. Testemunha. Você precisa trazer um testemunho? Não. Você vai trazer uma testemunha. Uma questão que eu vou quebrar o paradigma é foto. Eu faço muito isso. Confesso, mas não é a forma correta de escrever. Quando você fala, eu vou tirar uma fotinha. Quando você fala, vou tirar uma fotinha, fotinha tá errado. Não posso colocar o sufixo inha numa palavra que ela, em si, ela é um substantivo uniforme, foto, não tem fota. Então, eu tenho que acompanhar o sufixo inho com a terminação da palavra. Então, eu vou tirar uma fotinho. O correto de falar é fotinho. Fotinha não existe. Eu vou tirar uma fotinho. O que vai diferenciar o feminino e o masculino será o artigo indefinido para na frente. Uma ou um fotinho. Ou uma fotinha. Ok? Então, eu acho que eu quebrei um pouquinho esse paradigma foto. Então, o substituição vai acompanhar o termo da palavra original, que é foto. Não tem fota. Então, fotinho. Não existe fotinha. É mais bonito e gostoso de ouvir fotinha, mas não existe. É fotinho, tá bom? Bora lá. E a flexão, realmente, de gênero, eu falei do feminino e masculino. Tá super tranquilo. A flexão de número, eu trouxe alguns exemplos para vocês nas últimas aulas. Depois eu quero que vocês reassistam para ver com calma, com clareza. Eu falei que o plural ele é o acréscimo do S, ou a falta do S, singular ou plural. O colega para os colegas, a menina para as meninas. Aí eu também falei que algumas classificações da flexão de números é com as terminações. Se terminar com AL, ou coloca o I, troca-se o I por IS. Jornais, papéis, barris. Também falei do R e o Z, o acréscimo vai ser o acréscimo do ES, amores,
luzes. Comentei também que substantivos terminados em S, se for uma paroxítona ou proparoxítona, o plural será invariável, não haverá plural. Então, lápis será lápis, ônibus será ônibus, país. Aí tem a questão, caso seja oxítona, acrescenta o ES, país para países. Isso tem que saber as acentuações bonitinho, tá bom? D, o substantivo terminado em N forma um plural e em ES ou S. Abdômen, abdômens, pólen, pólens e assim por diante. Terminados em M também acrescenta ENS, homem para homens, viagem para viagens. F, os substantivos terminados em X são invariáveis no plural. Tórax e xerox. Não tem variação, não acrescenta S. Tórax, S ali no final. Nem consigo pronunciar com S ali no final. G, os substantivos terminados em ão têm 3 variações para plural. Ões, ães e ãos. Eleição, eleições. Pão, pães. Cidadão, cidadãos. Não cidadões. Não existe cidadãos, é cidadãos. Aí eu tenho a flexão do grau. Eu tenho o grau aumentativo, o grau normal, casa, e o grau aumentativo e o grau diminutivo. Aí eu tenho o analítico, que é o expressa grandeza, casa grande. O grau aumentativo é o analítico, casa grande, casa pequena, casa minúscula. Isso são analíticos. E eu tenho o sintético, que indica é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de aumento. Então, se eu tenho um analítico, que é o substantivo que acompanha um adjetivo que indica grandeza, o sintético é um substantivo que é a utilização de um sufixo que indica aumento ou diminuição, tá bom? No caso do aumentativo aqui, o analítico, casa grande, sintético. A terminação em meni, não, barbaça, arraça. Ainda trouxe outros exemplos para vocês verem aqui. Então, essas são as terminações que eu posso usar no grau sintético aumentativo. E eu também tenho um grau diminutivo, analítico. Casa pequena ou casa minúscula. E no sintético eu vou ter inho ouzinho, bolinho ou cãozinho, eta, saleta, lugarejo, riacho e assim por diante. E eu também trouxe a parte 2, que eu tô fazendo o resumo de 2 vídeos que eu trouxe para vocês que já foram ministrados. E na parte 2 eu falo sobre o numeral. O que seria esse numeral? É a classe de palavra variável, flexionada em número e em gênero. Ela vai ser sempre flexionada em número singular ou plural, em gênero feminino ou masculino. Um ou uns, uma ou umas, tá bom? E eu tenho os 5 tipos de numerais. Eu tenho os cardinais, que é a forma básica dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os cardinais. E eu tenho os ordinais, que indica sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Eu tenho os fracionários, que indica a diminuição da proporção numérica, que eu gosto de chamar os fracionários de subtração também. Falo muito sobre essa questão de fração para subtração com meus aluninhos do sexto, quando eles aprendem numeral, porque eles confundem muito com fração, com divisão, tipo... realmente divisão, mas eu também posso usar ele como uma subtração ou como uma diminuição, dependendo do contexto. Então a fração, ele é a divisão, eles confundem esse termo de subtração com divisão. Eu gosto de apresentar mais assim, igual se eu tenho 12, qual é a metade disso? Meio. Então menos 12 menos 6 é o que? Fica como? Meio. Então várias técnicas de ensino. Então, o fracionário é a divisão. Então, eu tenho ler 1/4, 3/4, meio, que é a metade. Então, são numerais fracionários, tá bom, meus queridos?
E os coletivos, que são números exatos que faz referência a um conjunto de seres. Tipo, como o coletivo dúzia, o seu pai, normalmente sua mãe compra uma dúzia de ovos para mim. Ela pode falar, compra uma dúzia, ou pode usar um numeral cardinal, ou compra 12 ovos. Ou dezenas, que refere a 10, uma dezena. Os professores de matemática usam muito isso. Lógico, né? Matemática só usa números, né? Fato. Grande maioria, perdão, matemáticos que vejam esse vídeo, eu não tô ofendendo. Falando que vocês trabalham com números. E aí, tem semestre, que é conjunto de 6 meses. Tem década, que são 10 anos. Tem século, são 100 anos. São numerais coletivos. E os multiplicativos, que ele realmente fala, a questão de multiplicar as coisas. Dobro, meio, triplo, quadruplo e assim por diante. E eu tenho os adjetivos. Os adjetivos, eles dividem quase da mesma forma que os substantivos, só que eles vão sempre focar o quê? Simples, composto, primitivo e derivado. Mas o que é substantivo? É tudo aquilo que atribui uma característica ao substantivo. Ou ele indica a qualidade ou o estado do meu substantivo. Adjetivo simples apresenta somente um radical, que nem os substantivos. O composto mais de um radical, que nem o substantivo. O primitivo, palavra que dá origem a outros adjetivos. E o derivado, palavra que derivam dos substantivos ou verbos, que é da mesma forma que os substantivos. Simples eu tenho pobre, magro, triste. Adjetivo, o composto eu tenho luso brasileiro, super interessante. Primitivo, bom, alegre. E o derivado, escultor, formoso e etc. Aí eu entrei na coesão referencial também, gente. O que seria coesão referencial? É um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade através do uso de elementos coesivos. Ela conecta as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações ou período. A coesão referencial, ela vai unir as partes dos textos para fazer sentido. Ok? Pode ser a união entre palavras com palavras que expressam o mesmo sentido, que eu até falei para vocês estudem conjunções, que é as conjunções que ligam os termos, que são as orações subordinadas ou orações coordenadas, que ajudam a unir esses termos. Ou períodos, também composto por subordinação ou composto por coordenação também. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de um outro termo que substitui. Então, a coesão referencial, ele cita novamente ele no texto, mas utilizando um outro termo, que também a gente podemos falar de sinônimos. Eu faço referência a ele, mas eu utilizo um outro termo para não ocorrer essas repetições de palavras. Aqui embaixo fala, ele é o que mesmo anteriormente é chamado de referencial referente textual, quando o termo que o remete é dominado de correferente. Então, eu tenho um termo correferente, menino e garoto, eu tenho um termo correferente, eu tenho um sinônimo ali. Essa função é extremamente importante para a coerência textual, pois que permite que o leitor identifique os termos referidos no texto. Exemplo: Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja mais tarde. Eu precisava usar Sara saiu de casa essa manhã ou Sara foi trabalhar? Não. Eu usei o pronome pessoal ela, de terceira pessoa, para ligar o que? A Sara. Para evitar assim repetição de palavras. E eu tenho as classificações da coesão referencial, que pode ser anáfora, catáfora, elipse ou reiteração. E a reiteração. A anáfora retoma o referente por meio de um elemento coesivo, que pode ser artigos, adjetivos, pronomes plurais. Nesse caso, a referência só já foi mencionada anteriormente no texto. Então, a anáfora você vai retomar os elementos por meio de elementos coesivos, que são elementos gramaticais. Trouxe o exemplo de uma coisa, tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Aí eu coloquei assim, o termo destacado, gente, eu não saquei o termo, me perdoa. O referente que foi citado anteriormente no texto foi pessoa inteira. Então, eu vou usar um termo gramatical para trazer uma outra referenciação.
A catáfora é diferente da anáfora, antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por meio do tempo: Sol, a Lua e a verdade. Então, há 3 coisas, eu cito ele anteriormente e depois eu cito essas coisas, tá? Eu cito 3 coisas. Quais são elas? Sol, Lua e verdade. Então, falo que há 3 coisas, depois eu cito quais são elas. Elipse é a omissão de um ou mais termos da frase, no entanto, que são facilmente identificáveis pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar a repetição desnecessária. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Quando eu falo eu canto, quando eu falo eu canto porque existe, eu não preciso falar eu canto porque existe. Eu canto porque a minha vida está completa. Eu canto, porque eu sou alegre, porque eu não sou alegre nem sou triste, porque eu sou poeta. Não preciso falar eu toda hora. Eu não sou alegre nem tô triste. Eu não canto. Então não preciso falar toda hora o eu. Se eu faço a repetição nele só primeiro, nisso eu chamo de elipse. Eu repetir um termo e fazer esse termo se ligar a todos. Esse termo ligando a todos, eu também posso chamá-lo de oração coordenada sintética, quando eu uso um termo que faz toda essa ligação também. E eu tenho a reiteração, que corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item lexical. Como assim? Cada um é responsável por todos, cada um é o único responsável e cada um é o único responsável por todos. Então, a repetição do termo, cada um, várias vezes, ou coisa, ou gente, ou negócio. A gente fez isso, a gente fez aquilo, ou o termo aí, que vocês colocam muito no texto. Aí eu trouxe a definição de hiperônimos e hipônimos. Hiperônimo é um termo geral que abrange e engloba o sentido do termo menores. E o hipônimo é o termo englobado como se fizessem parte de um subconjunto de hiperônimos. Eu tenho a pronominalização, é a referência a termos no interior do texto por meio de pronomes retos, oblíquos, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos ao tratamento. A pronominalização, nós vamos ver bastante na próxima aula, semana que vem, no estudo dos pronomes. A questão da mesoclise, da elipse, tudo na questão de pronominar tudo. Como assim pronominar tudo? O pronome ou ele serve para acompanhar o substantivo ou ele substitui. Então eu vou usar o pronome nos textos para trazer essa referenciação sem necessidade de repetir várias vezes um termo. E as atividades para casa, o que serão essas atividades? Vocês vão pesquisar para mim pronomes, o que é pronomes e todas as suas classificações. Então a minha pesquisa, eu quero uma pesquisa bem trabalhada, ela não é uma pesquisa curta. Ela não vai ser uma pesquisa curta, ela vai ser uma pesquisa elaborada. Ela vai requerer mais que uma única folha de vocês. Então, eu vou ter pronomes e a classificação dos pronomes. Tudo bonitinho pra mim, ok? Essa tarefa eu quero pro dia 22, quinta-feira da semana que vem. E vocês podem me enviar ou no e-mail ou no WhatsApp. E lembrem-se, nome completo e turma na hora da gente entregar, por favor. Porque senão eu vou ter que ficar saindo perguntando pro colega, qual é o nome desse colega? Qual é o nome dele? Você sabe qual? Gente, eu tive que fazer isso muito para lançar nota pro meu bimestre. Foi chato, porque eu tive que chegar nos colegas de vocês e falar qual é o nome dele. Tirar um print da foto, né? Qual é o nome dele? Pra me poder conseguir lançar nota. Porque as tarefas que vocês mandavam no WhatsApp, muitos no e-mail não tinha nome. Vocês não colocavam nome. Como que eu vou descobrir? Então, nome e turma nas tarefas, por favor. E vocês têm até quinta-feira da semana que vem. Pode tirar dúvidas comigo no WhatsApp, pode tirar dúvidas comigo no meu Instagram pessoal, que é @amanda.evaristo, que eu estarei atendendo a todos. Beijão
Tenham um bom descanso e façam as tarefas. Tchau, tchau, queridos!